Então hoje eu vou trazer uma série de dicas para vocês finalmente entenderem as formas circulares no crochê. Eu tenho diversas alunas e seguidoras que me relatam terem uma certa dificuldade com a forma oval. Mas para a gente conseguir realmente entender a forma oval, nós temos que ter domínio na forma circular. Porque quando nós entendemos a sequência lógica dos aumentos da forma circular, nós conseguimos também compreender a forma oval. E por que é importante a gente ter esse entendimento? Porque quando nós entendemos esse processo, nós conseguimos adaptar qualquer receita de formas circulares e oval para o tamanho que nós desejarmos. Então vamos lá, vamos ver se nós conseguimos finalmente desvendar estes mistérios circulares do crochê. Então, gente, quando nós trabalhamos com estes formatos circulares, o que nós temos que entender? Que nós começamos com um círculo pequenininho. E cada carreira, o nosso círculo vai aumentando, tá? Então, é basicamente isso que nós vamos fazendo em cada carreira, tá? Então, observem o seguinte, quanto menor o nosso círculo, mais curvo ele é. E quanto maior ele vai ficando mais retinho. A gente vai abrindo esse formato circular. Então, é isso que a gente tem que entender quando nós estamos trabalhando no crochê. Então, como que basicamente funciona o formato circular no crochê? Nós começamos lá com o nosso anel mágico e colocamos um número de pontos. Então, não vou entrar aqui em ponto alto, ponto baixo, porque a lógica é a mesma. E não existe uma fórmula correta, assim, não é uma receitinha de bolo. No ponto baixo começa com 6 pontos, no ponto alto começa com 12 pontos, porque tudo vai depender do fio, da agulha e da tensão que tu usa no teu ponto e que tipo de projeto que você está trabalhando. Isso, ao longo do tempo, ao longo dos trabalhos, a gente vai criando esse repertório de informações e a gente vai entendendo. Então, por exemplo, eu sei que com o fio, aqui eu tenho um fio de malha premium da Fischer, usando a agulha de número 9, eu vou trabalhar no ponto baixo, começando com 8 pontos. Eu sei que o meu círculo vai ficar retinho. Se a gente olhar ele de lado, ele vai crescer assim na lateral. Aqui comecei com 8 pontos, aqui no meu anel mágico, eu consigo fazer uma forma plana dessa minha forma circular. Mas se eu estou trabalhando, de repente, um chapéu, alguma touca, algum outro objeto que eu queira que ele tenha essa curva, o que eu vou fazer? Com 8 ele está retinho, então eu preciso tirar pontos, porque daí o meu trabalho ele vai crescer com esta angulação lateral. Então eu começo lá com 6 pontos, eu sei que eu vou fazendo esses aumentos e o meu círculo não vai ficar retinho. Por exemplo, para um jogo de mesa teria que ser retinho. Agora, para uma forma circular, uma coisa mais bola, eu tenho que ter menos pontos. Agora, se eu colocar mais pontos, 10, 12, ele vai ficar o embabadado, que a gente chama. Então, ele já não começa a ficar retinho, ele começa a fazer umas ondas. Isso quer dizer que tem muitos pontos. Então, por isso que tudo vai depender da receita, do fio e da tensão do teu ponto. Não existe uma fórmula corretinha de que quantos números a gente começa no baixo e no alto, tá? Então, isso é uma primeira questão que nós temos que ter em mente quando trabalhamos as formas circulares. Mas agora vamos trabalhar com, digamos que seja sempre 6 no ponto baixo, tá? Então, nós temos aqui o nosso anel mágico e nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, isso aqui vale para qualquer número de pontos, tipo ponto alto, se eu tivesse 12 pontos, a lógica que a gente trabalha é sempre a mesma. Então, aqui, ó, se nós começamos com 6 pontos, isso quer dizer que a cada carreira nós vamos ter mais 6 pontos, porque em cada carreira nós vamos ter 6 aumentos ao longo do nosso círculo. Então, o número que a gente começa, se eu começar com 8 pontos, em cada carreira eu tenho 8 aumentos. Se eu começar com 10 pontos, em cada carreira eu tenho 10 aumentos. E entre cada aumento a gente coloca um número de pontos, tá? Uma das questões que a gente tem que ter em mente é isso. Então, como é que funciona? Cada um desses pontos a gente chama de fatias, tá? Porque a gente pensa que tudo que eu faço num ponto, eu repito em todos os outros.
Então, a gente tá lá, ó, com o nosso círculo bem pequenininho. Ele tem 6 pontos. Lembra que eu falei? Cada carreira aumenta 6 pontos. Então, numa carreira que a gente tem 6, na próxima carreira nós temos que ter 12. Então, cada ponto tem que virar 2. Então, em cada ponto, nós vamos fazer aumentos, tá? Tudo certo até aqui? Então, de 6, nós temos 12. E na próxima carreira, o que que a gente precisa? A gente precisa ter mais 6 pontos. Então, de 12, nós vamos ter 18 pontos. O que que isso significa? Que a gente vai fazer um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Então, tudo que a gente faz, a gente repete por 6 vezes. Um ponto sozinho e um aumento é uma fatia. E a gente vai pegar e vai copiar isso em todas as outras fatias. Então, ó, vejam que aqui 6 pontos, 6 aumentos. Na outra carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Em cada carreira, então, a gente vai ter um aumento, mas a diferença é que o ponto sozinho aumenta em cada carreira. Então, na próxima, eu vou ter 2 sozinhos e um aumento. Então, cada fatia tem um aumento, certo? Então, essa é a lógica. Então, a gente vai, aumenta um ponto sozinho a mais. Aqui, ó. Daí, esse pontinho aqui viram 2. Tá? Então, sempre um ponto vira 2 em cada fatia. Se eu tenho 8 pontos, eu tenho 8 aumentos. E a gente vai distribuindo isso em cada carreira do nosso círculo. Tá? Essa é a lógica, essa é a maneira tradicional de fazer o nosso círculo. Daí aqui na próxima carreira, 3 sozinhos, um aumento. 4 sozinhos, um aumento. A gente vai 1, 2, 3, 4, 5 sozinhos e um aumento. É sempre essa a lógica, tá? Cada carreira a gente aumenta o número de pontos sozinhos, mas sempre tem que ter 6 aumentos em cada carreira, porque eu comecei com 6 pontos. Começando com 8, são 8 aumentos. Começando com 10, são 10 aumentos. Gente, essa é a lógica, não tem muito o que pensar além disso. Agora, o que eu trabalho? Agora, quando a gente vai pensar na forma oval, o que eu sempre falo? O que é a forma oval? A gente vai pegar esse círculo e a gente vai cortar ele no meio. A gente vai pegar metade desse círculo, deixa aqui, metade desse círculo, deixa aqui, e no meio nós vamos colocar um retângulo. Quando a gente trabalha na forma circular, a gente não começa no meio e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, tá? Seja com finalização de carreira, não finalização de carreira, que quero que vocês entendam aqui é a lógica dessa forma circular. No oval, a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai começar com um número de correntinhas, e eu sempre falo, uma correntinha aqui e uma correntinha aqui, elas funcionam como anéis mágicos, porque ali a gente vai dividir as nossas fatias. Então, a gente vai crescer nessa forma aqui, tá? Essa parte central é a parte que não muda. Então, o número de correntinhas que eu tiver aqui, o número de pontos que eu tiver aqui, não vai mudar ao longo das carreiras. O que pode acontecer é o seguinte: quanto menos correntinhas eu tiver no centro, ó, o meu oval vai crescer assim, mais gordinho. Quanto mais correntinhas eu tiver no centro, o meu oval vai crescer mais compridão, tá? Então, vocês têm que pensar, quer um fundo de bolsa mais gordinho, mais perto do arredondado? Façam menos correntinhas no centro. Quer um fundo de bolsa bem compridão e mais fininho? Façam um número de correntinhas maior. E daí, o que vocês têm que pensar é o seguinte. Vocês fazem lá, tá? Tantas correntinhas. Daí tem aqui. Aqui a correntinha, não é que tem agulha, tem a que a gente pula, e aqui é onde a gente faz o primeiro ponto. Tá? Esse primeiro ponto, ele faz parte do círculo. Ele é uma das fatias.
E daí a gente vai fazer aqui, um monte de pontinho. Daí a gente vai chegar aqui na última correntinha, aquela que tem o nozinho. Daí a gente vai colocar lá 3 ou 4 pontos. Ou se é no ponto alto, a gente coloca mais, tá? E cada um desses pontos vai virar a fatia do círculo. Então, eu sempre indico. Faz o primeiro ponto. Daí pode já colocar um marcador aqui, tá? Que daí sabe que daqui até aqui, antes da última, é uma sequência de pontos que a gente não tem aumentos. Daí tu faz aqui 1, 2, 3. Já marca esse primeiro ponto. Porque tu sabe que aqui é o círculo. Que daí aqui tu vai fazer os 3 pontos e daí tu já marca aqui que tu sabe que acabou o círculo. 1, 2, marca o primeiro e marca o último. Daí tu vai virar o trabalho. E vai fazer lá aqui o mesmo número, exatamente o mesmo número que tem aqui, tu vai fazer aqui desse lado. Vocês percebem que aqui, nessa correntinha, eu tenho 1, 2, 3 pontos. Se eu tenho 4, se eu tenho 6, se eu tenho 8, ou enfim, o número de pontos que vocês têm aqui, vocês têm que ter nesta última correntinha. Então, o primeiro ponto já conta como um desses. Daí a gente vai fazer mais 2. Então, essas correntinhas aqui vão ter o mesmo número de pontos. E a gente vai fazer, porque aqui é o começo do oval, tá? Acho que de repente é isso que confunde vocês. Tá? Chegou aqui, finalizou o oval. Fez 2 correntinhas na mesma que tu fez a primeira, acabou o oval. Então, tu vai começar aqui com um aumento. Daí já marca, fez o aumento, marcou. Aqui faz esse número de pontos. Chegou aqui nesse marcador, vai fazer 1, 2, 3 aumentos. Virou o trabalho, aqui já marca novamente o último ponto para tu saber exatamente onde que tá essa parte circular do teu oval. E aqui tu vai fazer o mesmo número de pontos, sempre esse central não muda. Aqui tu vai ter um marcador, porque tu quer indicar aonde que tu fez aqueles 2 pontos. E tu vai fazer mais 2 aumentos, tá? Então, gente, é uma questão assim, ó, usem os marcadores e saibam que quando vocês entendem a lógica do círculo, tá? Que aqui é um meio círculo e aqui é um meio círculo, vocês vão trabalhar esses aumentos sem pensar. Você só tem que saber exatamente aonde que vocês estão colocando esses aumentos. Então, façam a primeira carreira, faz um ponto, marca. Esse ponto, ele faz parte do círculo. Daí, vejam o número que vocês têm aqui no centro. E aqui, esse também tem esse marcado para vocês saberem que aqui tem os aumentos. E a lógica de aumentos, ela não tem nenhum mistério, tá? Porque ela começa com aumento, ela vai 1 e um aumento, 2 e um aumento, 3 e um aumento. O que pode dificultar é que quando a gente quer trabalhar essa fatia de uma maneira perfeita, que significa o quê? Fiz um ponto. Esse ponto, ele vai receber um aumento, ele vai virar 2, né? Daí aqui, ele vai virar 1, e aqui nesse segundo ponto, eu tenho mais um aumento. Depois eu vou fazer 1, 2 e vou fazer mais um aumento. Daí eu vou fazer 1, 2, 3 e aqui sempre nesse último ponto eu faço um aumento. E assim a gente pode fazer a nossa forma tranquilamente, tá? Só seguindo a lógica do 1, 2, 3, 4. Mas o que acontece se a gente trabalha nessa sequência lógica? Os aumentos ficam sempre no mesmo lugar. E isso faz com que vire isso aqui, o nosso círculo, que ele não fique redondinho perfeito. Então, o que se entendeu com isso? Que se a gente alternar, porque lembra o que eu falei, o que importa? Se a gente começou com 6 pontos, o que importa é que cada carreira tenha 6 aumentos, distribuídos, né, entre pontos sem aumentos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um ponto, daí a gente vai ter um aumento, daí a gente vai ter um ponto e um aumento.
A gente pode usar números pares, que eles podem ser divididos no meio, e fazer um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. 3 é um número ímpar. A gente faz na sequência 1, 2, 3 e um aumento. 4 é número par. A gente divide esse número no meio. A gente faz 1, 2, aumento, 1, 2. 5 é número ímpar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente faz um aumento. 6 é um número par. Então, a gente faz 1, 2, 3, que é metade de 6. Faz o aumento aqui e depois mais 3. Tá? Isso em cada fatia. Tudo que a gente faz numa fatia, a gente repete ao longo de toda a carreira. Daí, 7 é um número ímpar. Então, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Por quê, gente? Porque aqui tem o aumento, dele foi aqui para o cantinho, dele foi para o meio, dele voltou para o canto, deu aumento foi para o meio, deu aumento foi para o canto, o aumento foi para o meio, o aumento foi para o canto. Então, quando a gente vai fazendo isso aqui com os aumentos, o nosso círculo fica redondinho, tá? E vocês vão usar isso no oval e vão usar isso no circular. Mas vocês têm que fazer muitas formas circulares até vocês conseguirem, assim, sabe, vir aquela chavinha e vocês vão entender. Quando vocês entenderem essa sequência de aumentos da forma circular, para o oval é um pulo. Eu acho que a maior dificuldade é, vocês têm lá as correntinhas, né? Daí aqui é a correntinha que faz o primeiro ponto, vocês têm que fazer isso aqui na cabeça de vocês. Tá? Coloca o marcador. Isso aqui é círculo, tá? Ele vai fazer parte de meio círculo. E aqui não muda. Chegou na última, faz isso aqui na cabeça de vocês. 1, 2, 3. É círculo. E aqui vocês dão a sequência, tá? Então, vocês vão começar a carreira do oval aqui. Tá? E terminar aqui. Vocês só estão cortando uma parte do círculo. Que daí, gente, testem, façam muitas formas ovais, vão testando essa lógica, façam com poucas correntinhas para vocês irem sentindo. Mas é isso, tá? Vocês têm que fazer esses pontos e marca o que é retângulo e marca o que é círculo. Usem bastante os marcadores, que eu tenho certeza que essa lógica vai entrar direitinho na cabeça de vocês.